Tiago. É com você. Obrigada, tá? De ter também aceito a Imagino, encomenda. um prazer. Bom, vou explicar primeiro que encomenda é essa, né? É, eu vou entrar em mais detalhes, mas a gente, no ano passado, montou uma disciplina, e dessa disciplina, da experiência dessa disciplina, veio um artigo que eu escrevi junto com a Luísa Nascimento. Esse artigo está aprovado na próxima revista da próxima edição da revista da Beth, a Música e Cultura. Já deveria ter saído, mas está atrasado. Mas deve sair agora, dia 10 de dezembro, se não me engano. Vai ter uma live de lançamento e tal. Então, vou falar sobre esse artigo e essa disciplina. Tá? O título do artigo é Aquilombamento, Superando Silenciamentos, que fala sobre a disciplina que foi aquilombamento, raça, cultura e práticas sonoras. Uma disciplina lecionada pelo Coletivo Negro e Grupo de Pesquisa Elza Soares, sob a orientação da professora Inês Rocha, professor Vincenzo Cambria, e estava vinculado ao projeto de extensão Cultura Popular na Universidade, Saberes em Diálogo. Aí eu vou trazer alguns dos conceitos que são discutidos no artigo que vão amparar um pouco o debate que vem depois. Eu começo falando de pacto narcísico da branquitude, e aí aqui branquitude entendida como um sistema de privilégio e de poder. Um sistema de poder onde a pessoa branca não necessariamente tem consciência dele. Muitas vezes a pessoa branca não tem consciência dele, embora participe. E a Cida Bento vai dizer que um dos elementos para essa não consciência é a vergonha. A vergonha dos privilégios que foram herdados da escravidão. E dentro dessa lógica, o funcionamento normal das instituições, e a gente está falando de racismo institucional, o funcionamento normal das instituições é que elas reproduzam as práticas racistas da sociedade. E dentro dessa não consciência da pessoa branca sobre esse sistema de poder, existe uma invisibilidade dessa estrutura, né, que geralmente fica encoberta pela lógica da meritocracia. Né? Quer dizer, as pessoas brancas ascendem, as pessoas negras não, por conta de uma questão meritocrática. Né? Essa é a lógica que é apresentada. Seguindo, a linha sonora de cor. A linha sonora de cor é um texto, né, um livro da Jennifer Stover, né, The Sonic Color Line, Race and Cultural Politics of Listening. É um livro que, entre outras coisas, fala bastante sobre o silenciamento das sonoridades negras. Né? Essa linha sonora de cor é um debate da Stover com um conceito importante do Du Bois, que é o conceito de linha de cor. Né? Então, ela vai estabelecer a linha sonora de cor, vai falar sobre a racialização da escuta. E aí a gente traz todo um debate sobre como isso se dá no Brasil, e aí eu faço um diálogo com o Marcos Santos, que vai falar sobre o batuque. O batuque enquanto um dispositivo de racialização sonora, quer dizer, o batuque é esse termo genérico e pejorativo que engloba todas as sonoridades negras, né? Então coloca-se tudo nessa caixinha pejorativa do batuque, atuando como esse lugar de racialização da escuta, né? E aí um outro par de conceitos importantes, aí já indo para a obra do Clóvis Moura, a dialética do senhor e do escravo, né, onde ele vai dizer que a dialética básica do período da escravidão é a dialética da classe senhorial e da classe escravizada, né? E aí, nesse contexto, a cultura negra ela se reelabora em uma cultura negra de resistência. E resistência aqui tem um sentido de enfrentamento, não tem um sentido passivo, tem um sentido de enfrentamento. Eu estou falando assim vários conceitos rápidos, mas a gente pode conversar depois, tá? Porque é um esforço de síntese aqui de um texto de mais de 20 páginas.
E aí a gente entra num estudo de caso. O que é esse estudo de caso? É uma disciplina que foi dada na Unirio no ano passado, 2023. Foi uma disciplina em tópicos especiais, desses aonde existe matemática, e os professores todos da casa e professores de fora da casa são convidados a montar uma aula que quiserem dentro do recorte temático. O recorte temático dessa disciplina foi voz, um recorte bem aberto. E aconteceu, sem nenhuma grande surpresa, aconteceu que praticamente 80% da disciplina girou em torno das vanguardas europeias, dos movimentos de vanguarda europeus, de final do século XIX e início do século XX. Os debates eram basicamente debates estéticos, onde pouco se historicizava aquilo que estava sendo dito. E aí emergem daí algumas questões importantes. Eu vou ler aqui as questões que emergem. Né? Quando a gente está falando desses movimentos estéticos, é importante a gente saber, foram produzidos no continente que produziu e protagonizou a colonização, o imperialismo e a escravidão? Em que momento histórico foram produzidos? Quais as disputas estavam em jogo nesse momento? Se foram produzidas no Brasil, ou foram em qual contexto histórico? Quais eram as disputas ali presentes? Como interferem e dialogam com as produções de identidade nacional, de mito da democracia racial e outros elementos centrais e fundantes do nosso processo histórico? Como as relações raciais interferem nas relações de trabalho em que tais obras foram produzidas? Como interferem na nossa escuta? São perguntas fundamentais que, em geral, não são respondidas. E quando a gente vai nesse diálogo já assim aprofundado de elementos puramente estéticos, existe a presunção de uma intimidade do alunado, quer dizer, presume-se que os alunos têm uma intimidade com aquele repertório, ou seja, entende-se aquele repertório como um repertório canônico, quer dizer, o repertório que tem que ser de comum para as pessoas. Aí tem um episódio anedótico, eu não sei se o Peter está aqui na sala, o Peter participou disso. Uma das professoras convidadas, aquela coisa de início de aula, ela perguntou para cada um oi, Peter, você vai lembrar dessa. Ela perguntou para cada um, Peter, se quiser interromper, fica à vontade, tá? Que o Peter participou de tudo isso que eu estou falando. Se quiser complementar alguma coisa. E ela perguntou para cada um o que era o objeto de sua pesquisa, e cada um foi falando. E aí uma das pessoas falou que estudava afrofuturismo. E aí a professora falou, afroturismo? Nossa, que coisa interessante, afroturismo, deve ser muitas possibilidades. E aí a turma ficou constrangida, ficou num silêncio, até que alguém rompeu o silêncio e corrigiu a professora. Professora, não é afroturismo, não, é afrofuturismo. E aí ela parou e aí ela foi obrigada a fazer a pergunta, o que vem a ser esse tal de afrofuturismo? O que esse episódio nos revela? Nos revela que existe um repertório, que é um repertório que tem que ser um repertório comum de todo mundo, um repertório que é o repertório canônico. E o afrofuturismo não está nisso. Então, assim, existe uma licença, existe uma tranquilidade da pessoa não saber o que é aquilo e perguntar o que vem a ser esse tal de afrofuturismo, né? Também a questão das pluralidades epistemológicas, quer dizer, nas raras vezes que se fala de práticas sonoras, culturas, musicalidades afro-brasileiras, faz-se isso a partir da lógica da epistemologia eurocentrada. E aí, assim, diante da ausência absoluta de culturas e sonoridades africanas e da ausência quase absoluta de culturas e sonoridades afrodiaspóricas, a Luísa Nascimento saca uma pergunta no meio de uma aula. Ela pergunta, cadê as vozes negras? Nesse curso aqui sobre voz, cadê as vozes negras? E a gente volta à questão anterior, que é a tendência das instituições de reproduzirem as relações de poder da sociedade. Então, assim, essa ausência das vozes negras tem a ver com o racismo institucional, com a branquitude, com o pacto narcísico da branquitude. E aí vale a pena a gente pensar que, se não me engano, em 2020, o colegiado do PPGM lançou uma nota reconhecendo
a questão do racismo institucionalizado dentro do IVL, reconhecendo que era urgente mudanças, era urgente um repensado currículo, um repensado corpo docente, e essa nota ela está em absoluta dissonância, e não a dissonância boa que a gente gosta, está em absoluta dissonância com as ações afetivas do corpo docente. Um dos argumentos é a formação eurocentrada, quer dizer, os professores dizem, já que minha formação foi eurocentrada, eu sou incapaz de trazer para a aula o currículo, os assuntos, as sonoridades negras, porque eu não tenho esse preparo. Eu não tenho preparo para falar sobre racismo. Então, esses assuntos permanecem ausentes. E os novos professores que estão sendo formados seguem formados numa formação eurocentrada, quer dizer, um ciclo vicioso, né? Outro argumento é do professor entender que está sendo chamado de racista. Quando você estuda mais aprofundadamente as relações raciais, a gente entende que nem faz sentido a gente pensar em termos de quem é ou não é racista. O racismo não é uma questão de filiação, não é uma questão de você, eu me declaro antirracista. Não é isso. É a pessoa branca entender como ela participa desse pacto racista, como ela participa dessa estrutura. Porque ela participa, como ela reproduz e ela é beneficiária. Então não é uma questão de apontar o dedo para dizer quem é racista ou não é racista. E aí vem os argumentos mais esdrúxulos, do tipo, não, mas pelo amor de Deus, eu tenho amigos negros, minha família é negra, eu sou casado, ou minha filha é casada com um negro, eu frequento escola de samba, fui eu que levei fulano para a escola de samba, e outros argumentos esdrúxulos do tipo, que servem para silenciar a discussão. E aí, quando a gente fala desse silenciamento, vem a figura da Grada Quilomba, que vai falar do medo branco. O medo branco de ouvir, quer dizer, se esse negro que está silenciado, se ele consegue falar, o que vai ser dito? Que verdades são essas que vão ser ditas? É o medo branco. E aí a Grada Quilomba traz a figura da Anastácia, né? Que é essa figura negra com a mordaça, quer dizer, ela está amordaçada, ela não pode falar. Isso representa a população negra. E aí, diante desse contexto terrível, a resposta possível é o aquilombamento. O Clóvis Moura vai dizer que aonde houve escravidão, houve aquilombamento. Quer dizer, o aquilombamento é a resposta negra para a opressão branca aqui no Brasil. Então, um contexto tão cruel como esse que a gente se encontra no IVL, no IVL em geral e no PPGM em específico, exige um aquilombamento. Esse aquilombamento se deu a partir de uma confluência. Qual é a confluência? A confluência de histórias de pessoas negras que estavam passando por essas questões, estavam enfrentando solitariamente, individualmente, enfrentando essas discussões com seus professores dentro das suas salas, não só com os professores, mas também com os colegas, que também reproduzem muito essas ideias. Muitas vezes os colegas são os agentes do silenciamento, principalmente os colegas brancos, mas não só. Então houve uma confluência de pessoas negras que estavam nesse lugar, junto com possíveis aliados brancos. E aí juntam-se dois momentos que são o Outras Vozes, que é um grupo de pesquisa do Vincenzo, do qual na época eu fazia parte, onde discutíamos a necessidade de ter uma disciplina que tratasse de relações étnico-raciais. E, por outro lado, eu fazia uma disciplina, o Peter também, uma disciplina com a professora Inês e a professora Silvia, chamava Epistemologias. E aí lá tinham vários debates que a gente travava e tinha a ideia por aula, cada aluno apresentar um texto. Eu apresentei um texto, se não me engano, da Cida Bento, mas eu trouxe toda uma bibliografia para dialogar com isso. E a Inês entendeu que aquilo ali renderia uma disciplina. Me convidou para dar uma disciplina. E eu optei na lógica do aquilombamento, optei por coletivizar esse convite que me foi feito. Daí vem o coletivo Asa Soares. Então eu chamei o Peter, o Pedro Fadel e a Luísa Nascimento. Depois o Renan também entrou no coletivo. O Renan Moutinho, que é egresso do PPGM. Então essa ideia da disciplina proposta pela professora Inês se junta com a ideia que já era gestada
nesse grupo de pesquisa Outras Vozes, a gente monta a disciplina Aquilombamento, que tem como seus pilares fundamentais a coletividade e o protagonismo negro. A gente fez uma divulgação maciça nas redes e teve uma resposta incrível. As aulas eram super cheias. Foi muita gente que estava, inclusive, gente afastada da universidade, que reaproximou-se da universidade a partir dessa disciplina. Foi uma experiência incrível. Era um formato híbrido, então a gente lotava o auditório Guerra Peixe e ainda tinha, geralmente, em média de 10, 15 pessoas online assistindo também. As aulas foram dadas pelo coletivo e por convidados. A gente fez um formato que eu achei bem interessante, onde nas primeiras aulas a gente dava aulas mais conceituais para falar sobre branquitude, sobre racismo institucional, racismo estrutural, pacto narcísico, enfim, para tratar esses conceitos como base para os debates que viriam depois. E aí vem vários convidados, entre intelectuais da academia, intelectuais de fora da academia, artistas de várias linguagens. A gente conseguiu um feito que eu acho maravilhoso, que é o feito de ter tido uma disciplina super rica com um corpo docente 100% negro. Eu acho isso um feito histórico para a realidade do PPGM. E aí vem um outro assunto que, infelizmente, tem que ser tratado nesse texto, e é tratado, que é a fragilidade das alianças com a branquitude. E aí vale a pena começar falando o seguinte, tem um pensador que é o Charles Mills, que ele fala sobre o contrato racial. Ele fala que, ao contrário do que apresentam uma série de pensadores ocidentais, principalmente europeus, o que existe na sociedade não é um contrato social, é um contrato racial, onde assina-se esse contrato somente quem interessa. Quem é que interessa? As pessoas brancas. Então, assim, é um grande pacto o contrato racial que existe. E aí, qual é o ponto importante? É que nem todas as pessoas brancas são signatárias desse pacto. Algumas se colocam como agentes aliados, enfim, se colocam contra esse elemento. Só que mesmo as pessoas que não são signatárias desse contrato, elas são beneficiadas diretamente por esse contrato. São todas beneficiárias. Então, qualquer relação entre uma pessoa negra e uma pessoa branca é necessariamente uma relação de imensa assimetria. Imensa assimetria. Diante dessa grande assimetria, a pessoa branca, mesmo aquela pessoa que não é especializada em relações étnico-raciais, ela se julga no poder de decidir o que é e o que não é recomendável em termos das ações negras. E esse decidir vem, em geral, de duas formas. Ou de uma forma condescendente, a partir da lógica do ensinar, quer dizer, eu ensino como esse negro deve agir, ou de uma forma mais contundente, ela vem na forma de condenar. Eu condeno essa ação. E aí eu vou ler aqui um trechinho do artigo, que dialoga com a obra da Sueli Carneiro. É isso que autoriza qualquer branco a sentir-se especialista em negro e nas relações raciais, bem como estar à vontade para vocalizar o que seja melhor, ou o que melhor convém para o negro. O preço pago por aqueles que ousaram escapar da vigilância e driblar os interditos é o constrangimento, a demonstração de inadequação e, no limite, não raro, o seu assassinato moral. O assassinato moral é um termo que a Sueli Carneiro usa. E aí, a avaliação dos alunos. A gente, no final, fez um questionário de autoavaliação. E aí, enfim, foram muitas respostas, foi muito positivo, assim, realmente foi emocionante ler. No artigo, a gente seleciona algumas dessas falas, e eu selecionei aqui 4 pequenas falas, só para ilustrar. Um aluno diz: deveria ser componente curricular, para chacoalhar as estruturas dessa Unirio tão conservadora e colonizada. Outro aluno diz: eu não tenho palavras para agradecer por tudo aquilo que eu ouvi e aprendi na disciplina. Minha pesquisa dialoga com a educação antirracista e poder ouvir Luísa, Tiago, Pedro Vilmar, Guileu, Mayombe, André, enfim, foi muito engrandecedor em termos pessoais, bibliográficos e acadêmicos. Outro aluno diz:
A disciplina superou minhas expectativas. Achei o conteúdo muito bem planejado e foram excelentes participações. Em minha prática musical, abri meus horizontes em relação ao universo que são as culturas e as práticas sonoras negras. E, além disso, foi muito interessante ter essa aproximação com a pós-graduação em música, despertando meu desejo pela pesquisa. Por fim, só peço para que não termine esse curso, pois é muito importante para o futuro que a faculdade vai tomar. E aí, como conclusão, a gente apresenta algumas ações que parecem ser urgentes para mudar essa realidade atual do IVL, e é assim, importante que quando a gente está falando de IVL, a gente está falando da universidade no Brasil, né? Quer dizer, não é um problema exclusivo da Unirio, né? A gente está falando da Unirio enquanto uma amostra do que acontece por aí. É fundamental a abertura de uma cadeira de relações étnico-raciais no IVL. É igualmente importante um trabalho coletivo de estudo de relações étnico-raciais e letramento racial, envolvendo todo o corpo docente. Urge repensar os processos de abertura de novas vagas para o corpo docente do IVL. A abertura de vagas individuais inviabiliza o espírito da legislação de cotas e contribui para a ausência dos professores negros e indígenas no quadro docente. Seria importante pensar meios de enegrecer o corpo docente do BPGM, principalmente com pesquisadores ligados aos debates de relações étnico-raciais e estudos sobre culturas indígenas, africanas e afrodiaspóricas. É importante a elaboração de modelos nos quais pessoas detentoras de saberes ausentes na universidade possam lecionar com a devida remuneração, mesmo que não tenham titulação acadêmica. E, por fim, diante da consciência de que não existe neutralidade possível no processo de produção de saberes, nos parece fundamental que, em todas as etapas de avaliação de pesquisadores e suas pesquisas, processo de seleção, ensaio, qualificação, defesa, leve-se em conta a capacidade do candidato, mestrando ou doutorando, de avaliar os impactos sociais e políticos, dentre eles os atravessamentos relações raciais, de suas próprias pesquisas.